Itatiaia Saúde. Pois é, pessoal, no Itatiaia Saúde de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa história aí de fazer exercício físico. Olha o coração batendo aí, ó. O coração tem que estar batendo assim. Tá um som bonito, doutor? Boa tarde. Tá ótimo, excelente. Assim, esse tá bom, né? Esse tá bom. Esse é antes do jogo do Galo. Né? Na hora do jogo acelera, não tem como, né? Não tem jeito. O médico tá de plantão fala, meu Deus do céu, o atleta tá jogando. Vai chegar uns 3 empatando aqui. Mas bom, desde 2018... já não é mais exigida aquela avaliação médica para que as pessoas possam fazer atividades físicas em academia, né? Bom, no entanto, não é raro pessoas que sofrem problemas e até mesmo pessoas que morreram durante o treino. E aí, a minha pergunta é básica aqui para o nosso papo com o pastor Daniel, com a Jerusa Drummond e, lógico, né, com o especialista no assunto, o Dr. Alan Max. Tá na hora de rever isso? Ou não? É assim mesmo? Não é assim mesmo? Doutor Alan é professor da Faculdade de Ciências Médicas e médico cardiologista. Doutor, vamos lá. Deixa eu fazer essa pergunta direta antes da gente começar o assunto. Tá na hora de rever isso? Ô Júnior, eu acho que tá na hora de pelo menos discutir isso. Entendeu? Porque por mais que você fale assim, mas acontece casos isolados, para a família daquela pessoa é 100%. Entendeu? Então não é casos isolados. Você viu que só que eu te mandei, eu tinha te mandado um que coincidentemente... E aqui, né, BH? Foi no Santa Inês, na avenida da minha clínica, na Smart Fit, na avenida da minha clínica, que o rapaz teve um infarto lá e acabou falecendo. E aí eu tava pesquisando, olhando isso lá agora na internet, de ontem para hoje, mais 2. Um ator da Netflix, né? Um ator famoso. E um rapaz, um menino de 18 anos, brasileiro. Ou seja, menino novo também tem infarto. Também. Não, e eu vou te falar um terceiro caso, mas que não... Enfim, não é um caso que foi na academia, né? Mas foi trabalhando. A madrinha da minha filha teve um infarto trabalhando, sentada. Tá no CTI. Aqui trabalha no juizado? Não, é outro. A questão daquela. A questão da academia. Um beijo pra ela, viu? Melhoras pra você. A questão da academia é porque, claro, aumenta o risco porque você tá sob esforço. Mas você pode estar aqui na mesa aqui conversando e ter um infarto. Depende se você tiver o problema. Agora eu tô ficando com medo. Senão você começa a passar mal. Você tem algum sublingual aqui pra não acontecer? Pegamos lá no carro. Por favor, você nunca traz. Desfibrilador, tem tudo lá no carro. Fica tranquila. Quando ele tá aqui, você fica tranquila, Jerusa. Quando o doutor tá aqui, você fica tranquila. Mas cadê a maleta Mas se precisar, dele? Ele corre lá, dá tempo. Até ele correr, já fui. Agora, Júnior, coincidentemente ontem eu tava vendo um vídeo nas redes sociais de pessoas que tiveram AVCs ou ataques cardíacos em programas comuns, assim, estavam conversando e de repente, algumas morreram, outras foram pro hospital. Algo assim, que não estava esforçando. Precisa falar isso nessa hora que a gente tá fazendo o programa? Pelo amor de Deus, a Jerusa já... E eu nem sabia da nossa pauta, né? Ontem apareceu na minha tela. Tá vendo as coincidências? Aí fica mais perigoso ainda. Se a gente entende como que é o infarto, o que gera ele, você pode ter em qualquer momento, porque o que dá o infarto é quando você tem um coágulo, um trombo ali, em cima de uma placa de gordura que está na artéria do coração. Aí entope aquela artéria, para de sangue para o músculo do coração, a pessoa tem um infarto. Durante o exercício, a chance disso acontecer é muito maior. Mas isso não quer dizer que você pode... Tem gente que morre dormindo. Tá dormindo e simplesmente não acorda. Mas não tem necessidade da avaliação cardiológica? Tem necessidade. Essa avaliação cardiológica que vai dizer se a pessoa pode ter ou não ter. É mais ou menos isso. Na avaliação cardiológica, nós vamos identificar se aquela paciente tem aquele paciente ou paciente, se ela ou ele tem um risco maior de ter um evento cardiovascular. Se tem alguma coisa ali que impediria ele de fazer atividade física. Entendi. Tá? Então, isso dá pra gente ver, na grande maioria das vezes. Você vai fazer anamnese, faz eletro, faz às vezes algum outro exame, no caso, se necessitar, e a gente consegue prevenir, sim, essas mortes, entendeu? Então, é necessário o paciente passar por uma avaliação antes de começar a atividade física, Júnior? Com certeza. Só que a gente entra numa coisa de saúde pública. Será que todo mundo vai ter acesso para conseguir ir no médico antes e fazer uma avaliação antes de começar a fazer atividade física? Não, eu entendo, doutor, mas olha só, se a pessoa consegue pagar uma academia, é preferível ela esperar um pouquinho, juntar o dinheirinho e pagar uma consulta com o médico, se ela não tem acesso, para depois começar. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Por quê? Se o senhor está me dizendo que na avaliação cardiológica,
o senhor consegue já trilhar ou, enfim, identificar ali. Grande parte das pessoas que podem ter algum problema, eu olho para a lei que é de 2018, acho que é essa lei, né? Eu olho para essa lei e falo assim, gente, isso é loucura. Porque um professor, o senhor não vai saber me falar como fazer um exercício físico direito para eu não ter um problema na minha coluna. O senhor é cardiologista. Não. O profissional de atividade física, educador físico, sim. Vai saber, ele é Agora, ele não vai saber se meu coração tem problema. Quem vai saber é o cardiologista. Sim. Então, por isso que cada um no seu quadrado. A grande questão que entra aí, Júnior, e isso tem que ser deixado bem claro, atividade física faz muito bem. Tá? Então, fazer atividade física é muito benéfico para o coração. Desde que você não tenha nenhuma contraindicação, você não tenha nenhum problema. Porque se você tiver com alguma coisa descompensada, pode acontecer isso de durante a atividade física você ter principalmente um infarto, né? Você vai ter uma parada cardíaca. Pode ser pelo infarto ou outras causas. Por exemplo, você pega esse menino de 18 anos. Muito provavelmente o que ele teve não foi infarto, ele teve uma parada cardíaca. Então, mas peraí, qual que é a diferença, doutor? O infarto é isso aí que eu te falei. A artéria entope e aí para de sangue pro músculo do coração. E aí ele pode gerar a parada cardíaca. Tá bom. Pode gerar a parada cardíaca. A parada cardíaca é o quê? O coração simplesmente para. Então é uma parada elétrica, tá? Como eu disse, esse menino de 18 anos dificilmente teve um infarto, porque os fatores de risco de infarto são muito mais comuns em pessoas acima de 35 anos. Agora, ele provavelmente tinha alguma doença genética, tinha alguma cardiopatia e que ele não sabia. E que muito provavelmente, se a gente fizesse, por exemplo, um simples eletro dele, pode ser que você identificasse aquilo ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Doutor, tem algumas perguntas que vão chegando aqui, pode ser? Claro. Doutor Alain, tomar um pré-treino faz mal para o coração? É a Sirlene de Pará de Minas. Ô Júnior, essa questão do pré-treino, qual que é a intenção do pré-treino? É tipo como se fosse um concentrado ali de cafeína. Então, estimular o coração. Não só o coração, mas acelerar tudo, né? Para você acelerar o metabolismo, dar energia ali para ele conseguir malhar mais. Se você já tiver alguma coisinha, aquilo ali pode desencadear uma arritmia, pode desencadear alguma coisa mais grave, com certeza. É o mesmo princípio do energético que você falou aquele dia. Com certeza. Tá. Né? Às vezes em quem não tem nada, ok, não vai trazer problema, mas se tiver alguma coisa ali, pode desencadear alguma arritmia, um pico hipertensivo, alguma coisa assim. Na dúvida, melhor não tomar. Eu acho, sabe o que eu faço, por exemplo, para ir pra academia de manhã? Eu tomo um café. Um golinho de café ali, eu tomo um café e vou. Entendi. Cafezinho já resolve, o café resolve. O café te dá aquela acordada ali, você vai. E aí é um pouquinho de café, né? Não vai tomar uma garrafa de café. É um coisa de mula de cafeína, né? Ô, doutor, tem mais uma aqui, ó. A pessoa não se identificou, mas pergunta assim: doutor, meu marido teve infarto há menos de 1 ano. Ele pode fazer musculação? Depende, aí tem que passar por avaliação também. O paciente que já... Não necessariamente já teve um infarto, é o sinal que não pode fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Há muitos pacientes meus, por exemplo, que já teve infarto, tem insuficiência cardíaca, eles estão fazendo atividade física, só que ele tem que passar pela avaliação, a gente vai avaliar ele direitinho, fazer os exames, se estiver tudo bem, é benéfico que ele faça atividade física. Entendi. Tem mais uma aqui, doutor. Muita gente... Agora tem moda, né? Antes era whey protein que tomava, né? Um negocinho, né? Agora é a tal da creatina. Creatina faz mal pro coração? Não. Creatina, todo problema são os excessos, né, Júnior? E também, assim, tomar sem orientação médica ou do nutricionista ali, tem que ter essa orientação. Mas a creatina acaba trazendo alguns benefícios. Ela melhora a questão da recuperação muscular, tem alguns estudos mostrando, inclusive, parte intelectual também, que ela melhora um pouco, mas aí é na dose baixinha, que está indicada, e com acompanhamento médico, não sair tomando da cabeça dele. Se uma pessoa, Júnior Moreira, começou a emagrecer, tá querendo emagrecer mais um pouquinho e tá começou a ficar pessoal agora. Eu tô começando a fazer consulta toda hora, eu faço agora. Consulta. Toda vez que ele vem aqui eu faço. Como diz o programa é meu, eu faço dele o que eu quiser, né? Tipo assim. Brincadeiras à parte, doutor. Vai abrir uma academia aqui do lado. Da Itatiaia. Vai. Aqui do lado. E tá todo mundo empolgado. Eu falei, gente, será que é a hora de eu tentar de novo fazer um exercício físico? O peixe mexe com senão que é perigoso ter um infarto. O povo tá morrendo na academia, né, peixe? Melhor não. O pastor também falou que tá morrendo apresentando o programa, então eu já não sei mais o que eu faço. Mas bom, eu falei, eu quero começar a fazer academia aqui perto. O que o Júnior Moreira, gordinho, sedentário,
que já passou lá na sua clínica, o senhor falou que eu não tenho problema de coração, graças a Deus. Eu não mas tá passei lá, obeso, papapá, colesterol alto, aquela história toda. O que eu tenho que fazer? Porque eu imagino que muita gente tá na mesma situação que eu. Ó, o paciente que é totalmente sedentário e vai começar a fazer atividade física, passar no cardiologista, tá? Eu acho que nesse caso aí não vai adiantar muito ele passar no médico geral. Tá. O ideal é ele passar no cardiologista. Então, consulta com o cardiologista e ele vai ver o que ele, se ele tem algum sintoma, se não tem, se sente dor no peito, se não sente, se sente falta de ar ou não, se o eletro dele tá normal, se ele tem outros fatores de risco, se ele fuma, se ele bebe, se ele tem pressão alta ou diabetes. Aí, às vezes, não vai ser só o eletro. Às vezes, por exemplo, vai precisar fazer um teste ergométrico, um ecocardiograma, algum outro exame mais específico para poder estar liberando, entendeu? Se for um paciente que não tem fatores de risco nenhum e não sente nada durante a consulta ali, e o eletro dele é normal, normalmente você não precisa de outros exames. Mas se tem, por exemplo, no seu caso, você tem pressão alta, diabetes? Não. Não. De fator de risco hoje que você teria obesidade. É tudo tá ali, né, doutor? Não, tá no diabetes limite. não é, mas tá no limite. Pressão alta não é, mas tá no 13/8. Então, vai começar a fazer uma atividade física, dependendo, principalmente se for uma atividade física mais extenuante e tal, às vezes um exame que a gente pede com frequência é o teste ergométrico. Por quê? Ele vai te colocar no esforço. Então você vai ver o eletro daquele paciente durante o esforço, você vai ver a pressão dele, você vai ver o comportamento dele durante o esforço, você vai simular academia, mas todo monitorizado. Então é um exame que a gente acaba fazendo muito, é bem útil. Tá. O que o senhor chama de atividade física? Eu tô tentando pensar com a cabeça do ouvinte aqui. Atividade física é só lá na academia? É uma corrida? Ou uma caminhada já é uma atividade física? Tudo isso aí é atividade física. Só que aí tem atividade física leve, tem atividade física moderada, tem atividade física intensa. Por exemplo, se for uma caminhadinha ali leve, é uma atividade física leve. Se você for fazer uma musculação, começar a pegar um peso maior, aí já querer dar uma corridinha na esteira, aí já é de moderada para cima. Ah, não, agora eu vou começar a correr mesmo. Eu quero correr 5 km, 10 km, eu quero competir. Aí já é uma atividade física intensa. Esse daí já é o atleta. Esse cara tem que fazer uma avaliação muito maior do que aquele que vai fazer a caminhada, né? Tá. Vamos voltar aqui ao que a gente já falou algumas vezes, mas a nossa audiência é rotativa. Tô pensando no cara que tá fazendo academia ou que tá indo pra academia daqui a pouco, que tá ouvindo esse papo nosso. Ave Maria. Aí ele começa a sentir uma dorzinha lá no pé e falar, meu Deus do céu, será? O que o cara tem que prestar atenção? O cara, a pessoa tá fazendo academia, ou tá fazendo uma corrida, ou tá subindo a escada do prédio, os 8 andares, porque tá tentando sair do sedentarismo. O que ele precisa prestar atenção como sinal de alerta? A dor no pé até que não precisa preocupar, não, tá? Mas assim, se for uma dor no peito, se for... E o que eu falo não é só dor no peito. Doeu do umbigo para cima, pode ser infarto. Então, depende de como vem aquela dor, qual que é a relação que ela tem com o esforço, o que vai acompanhar aquela dor. Por exemplo, eu tenho uma dor aqui no meio do peito. Mas dói quando? Quando eu mexo com o braço ou quando eu aperto. Para mim, essa dor não é do coração, tá? Então, a característica não é. Mas eu tenho uma dor aqui na mandíbula, ou eu tenho uma dor aqui no braço direito. Mas quando que vem essa dor? Quando eu vou subir um morro, aí ela vem e aperta. Essa dor, a chance muito maior de ser do coração do que aquela lá de cima do peito. Eu tenho a dor e junto com a dor vem uma vontade de vomitar. Eu fico suando. Aquela dor também tem uma chance maior de ser dor cardíaca. Na hora que eu tenho a dor, eu tenho falta de ar. Também é a mesma coisa. Então, um outro sintoma, você pode, por exemplo, não ter dor, mas tem tonteira, tem falta de ar durante a atividade física, também pode ser coração. Nós falamos aqui uma vez, Júnior, você vai lembrar que mulher às vezes tem sintomas atípicos. Verdade. Então às vezes ela não vai ter dor no peito, ela vai ter uma falta de ar, ela vai ter aquela exaustão, aquele peso no ombro, então tem que ser avaliado. É muito difícil, porque lá na academia vai vir lá assim, um questionário. Você tem algum problema de saúde? O cara vai, não. Você sente dor no peito às vezes? Não. Você não sei o que. Mas não necessariamente a dor precisa ser no peito, entendeu? Então assim, às vezes quem vai conseguir identificar aquele sintoma mesmo vai ser o médico. Né? Então, eu sou a favor que é necessário essa avaliação médica. Agora, como problema de saúde pública, às vezes não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer, aí já se torna um problema um pouco maior. Mas que a avaliação médica pode sim prevenir esses casos? Pode. Doutor, quem quiser fazer essa consulta, essa avaliação com o senhor aí, como é que faz? Tem um Instagram que o pessoal pode entrar em contato? Como é que é? Sim, o meu Instagram é o Alan Max Cardiologista
E o telefone lá da minha clínica é o 3047-9799. Alan Max, cardiologista. Isso. Ô, Júnior, só pra gente completar isso aqui, Tá. eu acho que nós até falamos disso uma vez, que nós falamos muito aqui de o que fazer para evitar. Mas é bom a gente ter também o que você vai fazer se caso você presenciar. Tá? Então, se você presenciar alguém perdendo a consciência, alguém desmaiando, seja na academia ou seja em qualquer lugar, tem que ir lá conferir, você vai ver se tem pulso. Às vezes ver se tem pulso é uma coisa mais difícil. Mas você chega pertinho dela, vê se está respirando. Se não estiver respirando, se você não está sentindo a respiração, é tentar já começar a fazer uma massagem ali do jeito que você conseguir e chamar ajuda. Por quê? Se você tem um desfibrilador perto, né? Alguns lugares, por exemplo, academia eu acho que tem. Normalmente academias grandes tem um DEA. Eu acho que é até obrigado ter, né, academia? Eu não sei como é que funciona essa questão de legislação, mas assim, aí o DEA, que é o desfibrilador elétrico, desfibrilador externo automático, esse DEA, qualquer um pode operar ele, entendeu? Então você vai colocar as placas, ele vai ler e falar, ó, choque tá indicado ou não tá. Tá indicado, afasta que nós vamos chocar. E qual que é a questão? O cara que caiu na rua, que caiu na academia, mais de 90% dessas paradas cardíacas são responsivas ao DEA, ao desfibrilador. É diferente de uma parada no hospital, o paciente está grave. E se você usar esse DEA, normalmente você consegue salvar esse paciente. Só que se passar muito tempo, aí aquele ritmo que era chocável, que é uma fibrilação ventricular, que a gente fala, ou taquicardia ventricular, vira uma sistolia. Aí não adianta você chocar. Ai, ai. Tá Ui. vendo, Jerusa? Não, eu não. Ó, aqui, você Eu tá gosto de com a trazer ele só agenda... na sexta-feira aqui. Não, eu tô sentindo dor. Você tá com a Jerusa, agenda cada- lotada, me passa na frente, sabe por quê? Porque agora eu tô mais germe, eu preciso fazer academia. Mas eu tô sentindo uma dor. Não brinca com isso não. Tem que Jerusa, olhar, tem que cada olhar, tem que sintoma que o avaliar. doutor Alan tava falando, você tava gemendo aqui. Com certeza, eu tô suando frio, eu tenho horror, meu Deus. Mas, gente, vai lá no Instagram, Alan Max, cardiologista. É o Instagram do Dr. Alan, que é nosso companheiro aqui, sempre tá batendo um papo, trocando uma ideia sobre as questões da saúde do coração. Doutor, obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Né? Nada, Júnior, sempre um prazer estar aqui. Boa tarde a todos aí.